Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre grandeza é que é a intolerância com o seu presente que vai construir o seu futuro. Porque você é responsável por tudo aquilo que você permite. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. O preparo, irmão, fala a respeito de alguém que olhou para o que está vivendo, olhou para o que Deus chamou para viver, e ele não aceita mais nada abaixo das suas promessas. O preparo para ser grande fala a respeito de temporadas em que a gente está em busca de um lugar que Deus nos prometeu, a gente está em busca de promessas que Deus nos confiou, a gente está em busca de lugares que Deus vai nos colocar, a gente está em busca de milagres que Deus disse que faria, irmão. O preparo é quando a gente não chegou ainda no lugar, mas a gente já caminha como se tivesse chegado. O preparo para quem está em Deus não significa esperar que Deus faça. O preparo para quem está em Deus é saber que Deus vai fazer, e por isso eu já caminho à altura, como se Ele já tivesse feito. Deus não vai nos colocar para assumir reinados enquanto não caminharmos como príncipes. Deus não vai nos colocar para liderar comunidades enquanto nós não liderarmos nas pequenas coisas. Deus não vai nos dar grandes recursos enquanto nós não formos fiéis nas pequenas porções. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O que é isso? É um tempo de preparo para ser grande. Por que nem todo mundo vive grandeza? Porque nem todo mundo é fiel no preparo. Deus dá pouco, eu sou infiel no pouco. Deus nunca confio muito. Deus me dá uma célula para liderar, eu lidero um GC, mas eu não consigo ver isso como algo grandioso. Eu acho que isso é muito pequeno para aquilo que eu poderia fazer. Eu tenho muito potencial, meus líderes não olham para mim, as pessoas não me notam, são só 20 pessoas. Então Deus olha para isso e fala: se você não se alegra com 20, você não está pronto para 20 mil. Eu lembro, irmão, que quando eu dizimava R$200, R$300, eu tinha uma alegria de poder pegar um envelope, colocar R$300. Para mim, na época, era uau, eu estou me desprendendo de R$300 para poder derramar isso. Jesus, meu coração é seu, eu estou aqui, ó, isso aqui é para provar que o dinheiro não me tem. Então Deus olha para isso e fala: ele está pronto para se desprender de 300, ele está pronto para se desprender de 3.000. E aí chegou o momento de me desprender de 3.000 e Deus fala: ele está pronto para se desprender de um pouco mais. É assim com recursos, é assim com talentos, é assim com situações, estações. Deus está sempre pronto para promover quem foi aprovado. Você só vai ser promovido no lugar onde você foi aprovado. E você só vai ser aprovado no lugar onde você foi testado. Só existe grandeza em quem viveu preparo. Porque Deus nunca confia a meninos algo que Ele gostaria de entregar a homens. Você está comigo? Diga amém. Eu amo falar sobre o preparo porque eu faço parte de uma geração ansiosa que ama queimar etapas. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Tem um apóstolo, o apóstolo Joel, e eu vi um Reels dele que eu achei maravilhoso. Ele disse: muitas pessoas na minha igreja perguntam: apóstolo, eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. E ele fala: isso agora é fácil. As pessoas me vêm preparando uma mensagem, liderando uma igreja próspera, chegando num bom carro, vivendo uma boa vida, tendo filhos bem criados, vivendo promessas na minha casa, vivendo um casamento saudável. E as pessoas olham para o que eu estou vivendo e elas pensam: eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. Mas ele disse: se você quer viver o que eu vivo, você não precisa fazer o que eu faço, você precisa fazer o que eu fiz. Você quer viver o que o pastor Márcio vive? Poder ter os netos assentados à mesa, poder transferir a liderança para um filho, poder ter uma igreja saudável, poder ver nações sendo tocadas, poder ver, depois de 50 anos, se jubilando e vendo os frutos do seu penoso trabalho. Você quer viver o que ele vive? A gente precisa fazer o que ele fez. Lagoinha foi marcado por estações em que o pastor Márcio raspava a cabeça, fazia votos, pregava descalço, andava em aeroportos descalço, fazendo votos: Deus, eu quero alcançar o teu coração, eu quero ser humilde, eu quero viver milagres, eu quero que a minha igreja viva um romper. Lagoinha já foi marcado por tantas e tantas e tantas estações, várias delas eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo esses dias. Que algumas décadas atrás, quando o pastor Márcio fez um voto,
As pessoas começaram a se solidarizar e fazer votos com Deus também. E alguns barbeiros de Belo Horizonte começaram a ficar na frente da porta da igreja, porque as pessoas saíam dos cultos, faziam votos, raspavam a cabeça, e começou um mover de milagres e de avivamento, de busca e de fome. Então a gente olha para tudo que está acontecendo hoje e fala, é simples, é só fazer o que eles fazem. Não é tão simples, você precisa fazer o que eles fizeram. Queremos viver o que Daniel viveu, precisamos fazer o que Daniel fez. Queremos viver o que Davi viveu, precisamos fazer o que Davi fez. Queremos viver o que José viveu, precisamos fazer o que José fez. Alguém está comigo? Diga amém. É durante o preparo que Deus separa meninos e homens. É durante o preparo que Deus testa as nossas motivações. Tem coisas que levam tempo porque precisam levar tempo. Porque o tempo, ele é tão poderoso, irmão. Ele não tem boca, mas ele fala. O tempo não tem mãos, mas ele move muitas coisas. Uma das coisas mais poderosas que o tempo faz é testar as nossas motivações. O tempo deixa claro se aquilo que a gente diz que deseja é só uma empolgação ou é um propósito de vida. Tem gente que começou a fazer algo para Deus e porque não foi visto parou. O tempo deixou claro que nunca foi para Deus. Tem gente que começou a fazer algo buscando a aprovação do seu líder, o seu líder nunca aprovou e ele parou de fazer. Está muito claro que nunca foi para Deus. O preparo, irmão, ele passa por momentos de invisibilidade. Você vai fazer coisas que ninguém vai ver. O preparo, ele passa por momentos de rejeição. Você vai fazer coisas que Deus pediu para fazer, mas nem todo mundo vai aprovar. O preparo, ele passa por momentos de escassez. Você não tem o que precisa, mas você vai precisar crer que Deus vai suprir o que falta. O preparo fala a respeito de tempos de retaliação. Porque para você falar de um Deus que protege, você vai precisar ter sido protegido quando alguém te perseguiu. O preparo vai te levar a lugares em que a sua alma vai desejar ficar ansiosa. Porque para falar da paz que excede todo entendimento, a gente vai precisar passar por estações em que a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. O preparo coloca todo homem em lugares em que só Deus pode fazer algo. E quando você vê Deus fazendo no futuro, quando novos gigantes se levantarem, quando ondas ainda mais altas vierem, você vai saber que o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Por quê, André? Porque eu fui experimentado. Porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, como diz Paulo. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Homens experimentados recebem de Deus grandes desafios. Homens que ainda não são experimentados recebem de Deus estações que são difíceis. José, enquanto menino, foi colocado em cadeias. Paulo em prisões. Davi em desertos. Mesaque, Sadraque e Abednego em fornalhas. Daniel em covas. Para alguns de nós, olhar para isso é pensar que Deus se esqueceu de nós, mas para aqueles homens, para eles estava muito claro, isso é só um preparo de Deus para uma nova estação que Ele vai me colocar. Quando Deus pede para Abraão seu filho, Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão, e quando o coração de Abraão foi aprovado, o legado de Abraão se estabeleceu. Milhares de anos depois falamos sobre os heróis da fé. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé é citada pela igreja até o fim dos tempos. Por quê? Porque homens que viveram o tempo do preparo, viveram o tempo da grandeza. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza não é uma opção, é a única opção. Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de visão, eu estou falando de unção, eu estou falando de autoridade, poder de mando. O dunamis de Deus que foi colocado em nós, o poder explosivo que gera mudança, a autoridade de Deus que foi confiada a nós, a chave do reino, e aquilo que ligarmos será ligado, aquilo que desligarmos será desligado. A unção criativa, a forma pela qual Deus se revela para a criação, o poder criativo, Ele abre a boca e novas realidades se estabelecem, Ele libera uma palavra e novas realidades acontecem.
Bíblia diz que carregamos na nossa língua o poder de vida e de morte. Então, se você não profetiza, você está deixando de usufruir de parte do poder e autoridade que Deus te confiou. Se você não declara, você está deixando de usufruir de parte da autoridade, da palavra da fé que Deus te confiou. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza fala a respeito do nosso DNA profético, fala a respeito da nossa identidade nos céus, fala a respeito da nossa filiação. A Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá. E você não precisa estudar muito a biologia para saber que filho de leão é leão. Então, caminhar em grandeza não significa você se moldar para caber no lugar, significa você só saber quem você é e andar à altura disso. Quando o leão chega no ambiente, ele não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem ele é. Olha que interessante, o leão não é o animal mais rápido que existe, ele não é o animal mais forte que existe, ele não é o maior animal que existe, ele não é o animal mais pesado que existe. Mas quando o leão entra numa sala, todo mundo sabe que ele entrou. Se entrasse um leão aqui agora, quando você ouvisse o rugido dele, você ia procurar a primeira porta de incêndio, você ia sair correndo sem olhar para trás. Quando a Bíblia nos chama para andar à altura da identidade que temos, significa que a gente vai perder menos tempo se justificando, a gente vai ficar no lugar onde Deus nos justifica. A gente vai perder menos tempo se esforçando, a gente vai ficar no lugar de descanso onde Deus faz por nós. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. A gente vai ficar se cansando menos para conquistar aquilo que pela fé a gente já recebeu. Caminhar em grandeza, irmão, faz parte da nossa identidade. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Diga, eu creio que o Senhor vai me dar mais, para eu derramar mais. Todo homem carrega 3 coisas: tempo, talento e tesouro. Todo homem extraordinário em Deus derrama os 3. Tem gente que derrama tempo. Eu estou servindo na igreja, eu estou ajudando, eu não vou ofertar, eu já estou indo e eu não recebo nada de combustível para ir. Eu estou só falando de coisas hipotéticas, ok? Não acontece isso aqui em Miami, amém? Eu ajudei com isso daqui, eu ajudei a comprar isso daqui, eu não preciso dizimar ou ofertar. O meu tesouro não precisa ser derramado, eu já derramei o meu tempo. Tem gente que derrama só talento. Você nunca pode contar com essa pessoa, ela nunca vai além daquilo que, entre aspas, ela poderia, ela vai sempre no limite, mas ela tem um dom. Ela fala e você vê Jesus no que ela fala. Ela prega e você vê Jesus na forma como ele prega. Ela ora e você vê unção quando ela ora. Essa pessoa tem um talento. A grande verdade, irmão, é que tem gente que só oferta o tempo, tem gente que só oferta o talento, tem gente que só oferta o tesouro, mas o que vai liberar portas abertas como a sua casa nunca viu, é quando a gente tem o entendimento de falar: Deus, tudo que eu tenho é seu, então toma o meu tempo, toma o meu talento e toma o meu tesouro, faz o que você quiser. É interessante porque o processo que a gente viveu para ter acesso ao Green Card é algo que eu nunca imaginaria viver. O nosso não foi por um visto religioso e nada que isso desmereça, nem por um visto de habilidades especiais. Deus deu acesso para a gente na nação com visto de habilidades extraordinárias. Esse visto é considerado uma prioridade para a nação. Médicos que têm teses, estudiosos que têm teses, algo que favorece a nação. A nação olha e fala: ele é prioritário, a gente precisa dele aqui. Aí você vai falar: o que fez você ser gabaritado para poder ter acesso ao seu Green Card? O meu chamado. O que você faz? Eu ajudo pessoas.
A gente fez um teste com Cecília para que ela ficasse segura na entrevista. Filha, se perguntar o que seu pai faz, meu pai ajuda pessoas. Qual que é a base do processo? Eu sou um spiritual leader. Eu sou um líder espiritual e eu ajudo pessoas a vencerem ansiedade, depressão e mudarem a sua história. Deus me deu uma ideia de um projeto, de um movimento de combate à ansiedade e depressão. A gente está desenvolvendo um aplicativo, isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Qual que é o seu professional plan? Eu quero ajudar uma comunidade estrangeira a fazer história onde ela foi plantada. E eu creio que a gente pode mudar a história. Então, irmão, o que me capacitou, eu coloco entre aspas, para receber o que eu recebi, é a minha consciência do talento e do tesouro que Deus me deu e a minha disponibilidade de gastar tempo com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Isso aqui não é um pastor te convencendo a servir mais, a ofertar mais. Isso é muito pouco para aquilo que eu estou querendo te convocar. Eu estou te convidando para fazer história com Deus. Se você quiser fazer história com Deus, você precisa entender essa lei espiritual de que sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. Você recebe isso? Somos 7.300 pessoas conectadas. Tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar. Isso é um país? Maiote? Isso é um país? Bélgica, Reino Unido, Espanha, México, Eslovênia, Maiote, Chile, Angola, África do Sul e Itália. Sementes liberam acesso. O problema, gente, é que tem momentos em que a gente quer tentar comprar acesso. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer ouvir algo de Deus? Eu só tenho mais 5 minutos para finalizar. Não se distrai. Tem gente que quer tentar comprar acesso. Tem uma história interessante na Bíblia. Fala a respeito de Davi indo buscar a Arca da Aliança, que naquela época carregava a presença manifesta de Deus. Olha para mim, eu preciso ser bem rápido. A Bíblia diz que ele fez a coisa certa do jeito errado. Ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Então ele envia carros de boi para que isso fosse mais rápido. Então o resto da história você já sabe. A Arca da Aliança é colocada sobre os carros de boi. Eles estão vindo no deserto de volta para a cidade. Em algum momento os bois tropeçam. A Arca da Aliança cai. Uzá tenta segurá-la e ele é fulminado na hora. Então levam essa Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, para que ele pudesse guardá-la ali, até que Davi entendesse de Deus o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que 3 meses a arca permaneceu na casa dele, e por 3 meses tudo que ele fez prosperou. Essa notícia então chega para Davi: rei, tudo que Obed-Edom faz, desde que a presença de Deus foi para a casa dele, prospera. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então Davi fala: eu acho que está na hora da gente buscar de volta a presença, mas a gente vai fazer diferente agora. A gente não vai tentar comprar acesso, nem acelerar. A gente vai no tempo de Deus. Convoca os sacerdotes, coloca a arca sobre os ombros dele. Só que a gente vai fazer algo além. Além da gente caminhar com a Arca da Aliança nos ombros, a cada passo que a gente der, a cada X passos que a gente der, a gente vai sacrificar um boi e um novilho. Você está comigo ainda? Diga amém. Aí eles dão alguns passos, param, sacrificam o boi e o novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica um boi e um novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica o boi e o novilho. Irmão, olha para mim. Olha que louco isso. A mesma ferramenta que Davi usou como atalho, agora Davi usou como sacrifício. Ele poderia ter sacrificado um cordeiro, ele poderia ter sacrificado algum outro tipo de animal, mas ele utiliza o atalho que sabotou como sacrifício para liberar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus e recebe isso. Você está pronto para acessar promessas, milagres, sinais, maravilhas, quando você estiver pronto para sacrificar os seus atalhos. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus porque está tentando usar de atalhos para chegar no lugar que Deus prometeu. O lugar que Deus preparou para você não precisa da sua ajuda para chegar lá. É Deus que vai te levar até lá. Você está comigo? Agora sabe o que é louco? Davi pega a mesma ferramenta. Ele levou a arca com bois e agora ele sacrifica bois. E dos céus, eu queria que você imaginasse da perspectiva de Deus, olhando dos céus, a cada tantos passos, um boi e um novilho sendo sacrificado, e o rastro de sangue que era deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próprio sacrifício. Sabe o que é interessante? Da perspectiva dos céus, um caminho de sangue foi desenhado entre o lugar da queda
e a cidade. Não, você não entendeu. Eu vou pregar para alguém avivado aqui nessa manhã. Irmão, pega isso em nome de Jesus. A prefiguração de Jesus está acontecendo no sacrifício de Davi. Um caminho de sangue restaurou o que foi quebrado de volta à cidade. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue restaurou a promessa. Um caminho de sangue mudou a história. Um caminho de sangue trouxe redenção sobre aquele povo. Jesus não precisa dos nossos atalhos. E se tem um lugar que é convidativo, vivemos em busca de atalhos, esse lugar se chama América. A gente quer facilitar através de imigração, a gente quer facilitar através de ferramentas, estratégias, pessoas. Tem brasileiro que chega aqui e já quer saber como é o esquema para eu poder crescer rápido aqui, irmão. Ou você vai crescer segundo a sua velocidade, ou você vai crescer segundo a velocidade de Deus. Ou você vai entrar em portas que você teve estratégias para acessar, ou você vai entrar em portas que só Deus podia abrir. Você crê nisso? Diga: eu creio que eu não preciso de atalhos para viver as promessas. Finlândia, Guatemala e Paraguai conectados agora. Emirados Árabes Unidos conectados agora. O acesso do seu destino, irmão, está esperando pelo sacrifício dos seus atalhos. Deus vai trazer a memória de alguém aqui nessa manhã. Algum atalho, você já sabe o que é, que você precisa sacrificar para o romper de Deus vir sobre a tua casa. Algum atalho na tua empresa, algum atalho no teu casamento, algum atalho no teu chamado, algum atalho no teu processo migratório. Você não precisa casar com alguém para ter um papel. Ou Deus te trouxe aqui ou não trouxe. Ou Deus te deu legalidade aqui ou não deu. Eu sei que eu posso perder membros por conta dessa palavra, mas eu não posso perder a isenção que eu tenho quando eu prego a palavra. Novos membros podem vir, mas a graça que Deus me dá por ser isento, eu não quero perder de forma alguma. Você está comigo? Você não precisa, irmão. E eu falo isso com autoridade porque eu vivi isso na minha história. Quando a gente estava com essa entrevista, eu falei com o Kezinho: amor, e se for o tempo de a gente voltar para o Brasil? Eu cheguei a pensar: e se Deus deu para a gente a aprovação do Green Card só para saber que Ele nos aprova, mas por algum motivo Ele vai encerrar esse ciclo, a gente vai voltar para o Brasil para viver um novo romper? Deus não precisa de plano B, irmão. O que para a gente é um plano B, pode ser Deus arrastando a gente de volta para o plano A. E se o meu tempo for 2 anos? E se a estação que Ele tem para a gente na América for 3 anos? E se tem algo na Europa que Deus quer fazer através da nossa casa? Irmão, eu estou pronto para ir para onde Deus quer me levar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar em Miami é maravilhoso, se Deus estiver comigo aqui, irmão. Voltar para o Brasil é maravilhoso, se Deus me mandar voltar. Ir para a Espanha é maravilhoso, se Deus me mandar ir. Começar algo na Eslovênia é maravilhoso, se Deus me chamar para lá, irmão. O avivamento da Eslovênia, da Finlândia, do Brasil, dos Emirados Árabes, da Espanha, de Miami, irmão. Para quem sabe, para quem faz, tanto faz o que faz. Eu sei para quem eu faço. Um dia eu disse: minha vida é sua, faz o que você quiser. Papai, vem cá, filho. O americaninho quer pregar junto. Vem cá, preach. Come on. Preach. Prega com o papai. Por isso a gente tem que ter um entendimento, irmão, que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Tem momentos que portas se fecham para que os nossos olhos se abram. Eu vi isso na minha tour. Eu estou encerrando, olha para cá. Portas se fecharam, eu falei: Deus, é a maior vergonha do meu ministério. 9.000 pessoas já se prepararam para estar lá. Tem gente que comprou passagem aérea, hospedagem. É a maior vergonha do meu ministério. Deus falou: não, filho, eu estou preparando a maior honra do seu ministério. Filho, você sonhou com milhares, eu estou sonhando com dezenas de milhares. Foi você que não entendeu a dimensão. Eu estou fechando uma porta para abrir seus olhos. Não é uma tour, é uma cruzada. Já passamos de 30.000 pessoas inscritas. Irmão, a gente nem começou. Só tem um post sobre cada cidade. E já tem 3 vezes mais pessoas querendo viver esse tempo com Deus do que tinha antes de Deus fechar uma porta natural.
Eu não sei quais portas talvez você possa ter visto se fechando nesses últimos tempos, mas eu quero te fazer esse convite, olhar pelos olhos da fé e entender que toda porta que Deus fecha é o convite para que o meu olho se abra. Você crê nisso? Seja bem-vindo 2017. Sabe, o tema dessa série é Rocket. A gente vai falar um pouco sobre o lançamento de um foguete. A gente consegue perceber uma semelhança muito grande entre um foguete e o início de todo ano. Na verdade, existem várias semelhanças. Sabe, uma delas que me chama a atenção é que quando um foguete vai ser lançado, além de toda a preparação em torno dele, existe sempre muitas pessoas observando na expectativa do que vai dar. Sabe, quando a gente está na expectativa do ano que está surgindo, está tudo certo, porque é a nossa história. Agora, além de você, existem inúmeras pessoas olhando na expectativa do que vai acontecer com a sua história. Sabe, existem pessoas que estão aguardando para ver como é que vai ser o 2017 do André, do Felipe, do Igor, da Roberta, porque esse é o nosso chamado, influenciar através da história que nós estamos construindo com Deus. Então o início de um ano é como o lançamento de um foguete, sabe, está todo mundo olhando para você e está todo mundo na espera de ver o que vai de fato acontecer. Agora, nesse lançamento que é 2017, a sua expectativa pode acontecer de duas formas. A tua expectativa para esse ano pode ser uma espera passiva, como alguém que só olha esperando para ver o que vai acontecer no final. Ou a tua expectativa nesse ano pode ser como uma esperança daquele que tem convicção de onde vai chegar. Sabe, falar de expectativas é algo maravilhoso, porque a gente sempre fala aqui no Next a respeito de você gerar expectativa. Gera expectativa para esse sábado, gera expectativa para aquilo que Deus vai fazer esse ano. Sabe o que significa gerar expectativa? É ter em você a convicção de que aquele que te prometeu todas as coisas também é aquele que é fiel para cumprir cada uma delas. Por que algumas pessoas não esperam mais? Por que algumas pessoas desistiram de ter expectativa? Porque se frustraram no meio do caminho. Agora, toda expectativa gerada em Deus vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. O que a gente não pode confundir é em quem nós temos lançado a nossa expectativa. No que nós temos lançado a nossa expectativa? Sabe, o ministério é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que se alguém deseja o ministério, boa coisa deseja. Agora, o teu ministério não vai suprir uma expectativa que só Deus pode. Você pode ter performance ministerial, você pode ter frutos ministeriais, mas existe algo que só Deus pode suprir. É uma expectativa que se chama paz. Só Ele pode te dar uma paz que excede todo entendimento. Só Ele é capaz de te dar paz em meio ao caos que está lá fora. Só Ele é capaz de dar paz em meio ao caos das suas emoções. Ei, existe algo que só Deus pode suprir e se chama paz. Quantos aqui desejam ter paz nele? Primeira expectativa que eu quero te convidar a ter para esse ano é que nesse ano, eu não estou dizendo que não vão ter guerras, preste atenção, eu não estou dizendo que não vão ter batalhas, elas já começaram, para mim algumas já começaram, mas o que eu estou declarando é o que a palavra me afirma, é que em meio a toda guerra eu terei paz. Em meio a toda circunstância eu terei paz. Assim como Jesus dormindo no meio de uma tempestade, a paz que ele tinha era algo que já era real dentro dele, por isso ele manifestava fora também. Agora, você pode esperar muito mais em Deus nesse ano do que apenas paz, porque Ele quer te dar ainda mais. André, essa mensagem é motivacional? Não, cara, eu estou pregando a mensagem do Evangelho e é impossível ela não inspirar você. Sabe, a mensagem do Evangelho fala a respeito de sermos transformados, mudarmos a forma como nós vemos as coisas. A mensagem do Evangelho, ela traz confronto, ela traz transformação, mudança de atitude, de mente, mas a mensagem do Evangelho carrega com ela também promessas. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus esse ano? As promessas de Deus são melhores que as minhas. Sabe por quê? Porque elas sempre se cumprem no final, amém? André, por que então esse tema Rocket? Porque, meu irmão, assim como um foguete sendo lançado, é o início desse ano na tua história.
Agora, existem 3 cenários que podem acontecer no lançamento do teu foguete, cara. Existem 3 cenários que podem determinar onde é que você vai chegar. Sabe, na história dos lançamentos espaciais, olha para mim, cara, olha só que incrível isso. Em toda a história de todo lançamento espacial, desde que o homem começou a fazer até o dia de hoje, não tem como fugir desses 3 cenários. O primeiro deles é: alguns foguetes até foram lançados, mas no meio do lançamento, eles se despedaçaram e não chegaram a cumprir o teu propósito. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra a história de alguns que antes de começar a caminhada com Deus já desistiram por conta das circunstâncias. Você está com a expectativa, cara, 2017 está começando, a pessoa que está do teu lado direito tem certeza que vai ser um ano maravilhoso, quem está do lado esquerdo tem certeza, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e no teu coração existe uma dúvida: será que vai ser um ano tão bom de fato? Porque 2016 nada aconteceu, 2015 nada aconteceu, por que que esse cara aí na frente está me afirmando que 2017 vai ser diferente? Sabe, se existe dúvida no teu coração a respeito do que a palavra de Deus diz a teu respeito, talvez a tua história nesse ano seja como um foguete que falhou no lançamento. Talvez seja só uma expectativa que não vai passar do lançamento. Eu creio que quem está ouvindo nessa noite vai ser tão impactado pela palavra de Deus que não vai permitir que isso aconteça, amém? Ninguém vai desistir, ninguém vai ficar pelo meio do caminho. Agora existe um segundo cenário também. Entre as viagens espaciais que já aconteceram, existiram alguns lançamentos também que foram bem sucedidos. Alguns foguetes, algumas estações espaciais foram lançadas, chegaram lá, cumpriram um propósito, fizeram o que precisavam fazer, pegaram amostras, tiraram fotos, enviaram satélites, reformaram estações espaciais, só que na hora de voltar para casa, algumas delas não conseguiram e foram destruídas antes de chegar no solo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Sabe, isso me lembrou a história de alguns que já até tiveram experiências com Deus. Alguns de nós que já até experimentaram coisas incríveis em Deus, alguns que já foram talvez até líderes de ministério, já se envolveram, já tiveram experiências com a palavra. Cara, talvez você que está me ouvindo seja um desses. Você já experimentou um tempo em Deus, você já experimentou manifestações sobrenaturais, só que no meio do caminho você desistiu e você ficou para trás. No meio do caminho, alguma frustração tirou de você a alegria da salvação. Talvez no meio do caminho, uma decepção com alguma liderança dentro da igreja tirou o teu foco da cruz e do único que pode suprir toda a tua expectativa e fez com que você pensasse que a igreja já não é mais tão bom assim. Sabe, a liderança da igreja não é tão bom assim, eles falham. Agora a minha pergunta é: qual é a novidade? Desde que o mundo é mundo, os homens falham. É por isso que o verbo se fez carne, para restaurar essa debilidade. Ei, talvez você está me ouvindo, cara, e você já foi muito usado por Deus. Talvez você seja até um filho de pastor. Talvez os seus pais são ministros e você no meio do caminho se desviou. Eu não sei se foi uma proposta que chamou a tua atenção. Eu não sei se foi o peso do pecado que trouxe para você culpa, condenação. Ei, preste atenção, no meio do caminho parece que você não vai mais conseguir voltar para casa, mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse lugar de novos começos vai ser um lugar de novos começos para você também nessa noite. Quantos creem nisso? Agora o terceiro cenário, e é aquele que eu declaro sobre cada um de nós nessa noite, diz respeito a missões que foram até o espaço, cumpriram o propósito e marcaram toda a história. Sabe, toda missão espacial que foi lançada, cumpriu o propósito e voltou, a gente lembra até hoje porque eles marcaram a história. Você foi chamado por Deus para marcar a história, amém? As pessoas não vão olhar para você no final desse ano e vão falar: cara, você viu fulano, começou tão bem, estava tão envolvido, estava tão alegre na igreja, agora ele está desviado, agora ele está na pista, agora ele não quer nem mais saber de Deus. Não, meu irmão, não importa como você começou os anos anteriores, eu vim aqui declarar que esse ano vai ser diferente. Toda boa promessa lançada por Deus sobre a tua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele tem poder para isso, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Olha só que coisa incrível. Acompanha comigo, por favor, João 10, versículo 37. Se você não está com Bíblia, a gente vai colocar aqui no telão. Se quiser aparecer um pouco as luzes da igreja também, só um pouco. Eu sou apaixonado em ver o teu olhar mudando. Quando eu vejo algumas pessoas que no início da mensagem
talvez alguns até resistentes, no final, você vê um brilho no olhar, cara, você percebe que a mensagem entrou no coração dele, transformou alguma coisa ali dentro. Amém, obrigado. Todos acharam João 10:37? Cara, olha só que incrível isso, diz assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Olha o que Jesus falou: se eu não realizar as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras. Cara, isso é muito poderoso. Mesmo que vocês não creiam em mim, ei, eu faço um pedido: creiam nas minhas obras, para que possam saber e para que possam entender. Aqui eu entendo que existe uma diferença entre saber e entender, amém? Tem muita gente que sabe tudo da Bíblia, mas ainda não entendeu de fato para que serve. Tem muita gente que sabe tudo a respeito de religião, mas ainda não entendeu que a religião ela é fria. Só quem pode transformar uma história é Jesus. Saber e entender é diferente. Por isso Jesus fala o seguinte: olha, para que vocês possam não só saber, mas também entender, ou seja, para que seja revelado para vocês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Porque Jesus ele está sendo perseguido e ele faz inúmeros milagres, ele faz inúmeras manifestações de poder sobrenatural. Jesus ele caminha no meio das pessoas, e pessoas que não enxergavam passam a enxergar, pessoas que estavam mortas são ressuscitadas. Jesus manifesta o poder de Deus por onde ele vai. Então ele chega para alguns que perseguiam, ele fala o seguinte: olha, se você não crê em mim, não tem problema, eu só te peço algo: confie pelo menos nas obras do meu Pai, porque se você confia nas obras do meu Pai, você vai entender quem eu sou. Ei, preste atenção, sabe o que isso me ensina? Isso é maravilhoso. Me ensina que as obras do meu Pai confirmam a minha identidade como filho. É impossível uma mesma fonte, cara, sair dela água salgada e água doce. É impossível alguém que diz que foi alcançado por Jesus não ser transformado por essa palavra. Ei, preste atenção. Se você é jovem, caminha com Deus há algum tempo, se você está envolvido, já ouviu a palavra, se você talvez está até envolvido no GC, se você já está servindo, e você está hoje aqui ouvindo essa palavra, e você está com uma camisinha no teu bolso, meu irmão, preciso você refletir, você precisa nascer de novo. Talvez você seja um líder de ministério, pessoas são influenciadas pelo teu testemunho. Ei, mas se aquilo que você manifesta é diferente daquilo que você prega, existe um convite dos céus para você nessa noite. Você precisa nascer de novo. Porque as minhas obras, elas confirmam a minha identidade. Quantos acreditam nisso? Digam amém. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você pode não acreditar em mim, você pode não gostar de mim, você pode não gostar da minha mensagem, mas uma coisa você precisa reconhecer: eu só manifesto e eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer também. Você pode declarar comigo? Diga: as minhas obras revelam a minha identidade de filho. É por isso que a palavra diz que se o filho não é aceito, é como se o pai também não fosse aceito. Sabe o que a palavra está querendo dizer? O filho é a representação direta do pai. Cara, isso é maravilhoso. Cara, você pode, olha só, deixa essa palavra entrar no teu coração, cara. Deixa ela gerar a transformação. O filho é a representação direta do pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Então sabe o que significa? Eu estou falando aqui para uma multidão de filhos de Deus que representam o Pai. Ou seja, as obras do Pai estão disponíveis para nós também. A unção que há em Deus está disponível para nós também. O poder e a autoridade que tem no nome de Jesus está disponível para nós também. Porque você é bom? Claro que não, porque você é filho. Por que o filho pródigo teve acesso de novo à casa do pai? Porque ele era bom? É claro que não, ele fez tudo errado. Por causa do discurso que ele veio decorando quando voltava para casa? É claro que não, todo mundo percebeu que aquele discurso era um discurso ensaiado. Então o que deu acesso de novo à casa do pai? A identidade dele como filho. Ei, você é filho de Deus, você tem acesso a tudo que o pai tem também.
2017 vai ser um ano maravilhoso e eu declaro isso com autoridade e com entendimento. Por quê? Porque eu sei aquilo que está reservado para aqueles que creem no nome dEle. As obras do Filho revelam a identidade do Pai. E as obras do Pai em nós revelam a nossa identidade como filho. E olha só que maravilhoso. Se os meus frutos revelam a minha identidade, eu preciso dar menos importância ao meu discurso. A nossa geração é uma geração imediatista e é muito midiática também, cara. A gente consegue comunicar coisas através de uma foto que não existem. Eu faço isso inúmeras vezes, você também, fala a verdade. Talvez aquele passeio na praia nem foi tão bom assim, mas aí a gente bota os pés na água, tira uma foto e bota #vida dura. Quem nunca fez isso? Você vai no cinema, tu até brigou com a tua namorada ou com a tua esposa, mas antes de sair, peraí amor, só um selfie rapidinho. Aí vai lá e coloca #amo essa mulher, #tamo junto, #solove. Foi brigando até deixar ela em casa, chegou em casa, o sogro ainda te deu um esporro. Ei, preste atenção, não tem nada errado com aquilo que a gente quer transmitir, ok? O problema é quando a gente só tem o discurso e não tem os frutos acompanhando o discurso. Não tem nada de errado, cara, de você tentar mostrar que está tudo bem. O problema é quando você se sacia em apenas mostrar que está tudo bem e você se acomoda com isso. André, eu preciso ficar mostrando que tem alguma coisa errada na minha vida? É claro que não, porque quem está olhando você na rede social certamente não tem poder para mudar a tua história. Você não precisa ficar lá com autocomiseração, dando uma de coitado, colocando mensagens para que tenham pena de você. Não é isso que eu estou falando. Você tem que se valorizar, você tem que colocar coisas que edifiquem, coisas que deixem as outras pessoas felizes também. Agora, você precisa entender que não dá para se contentar apenas com aquilo que a gente mostra. Isso precisa ser reflexo daquilo que a gente vive também. Amém? Glória a Deus. Cara, esse é o grito da nossa geração. Esse é o manifesto da nossa geração. Não se contentar com aquilo que a gente mostra, mas viver de fato aquilo que a gente fala. Sabe por que tem tantos jovens frustrados com o relacionamento? Sabe por que tem tantas meninas feridas no relacionamento? Sabe por que tem tantas meninas que se guardavam e perderam a virgindade dentro de um relacionamento que elas achavam que era perfeito para elas? Porque acreditaram no discurso do outro, mas não pararam para analisar os frutos. Cara, se alguém que você está afim de namorar, seja homem ou seja ela, talvez até uma menina, pode ser super especial, ela pode fazer você sentir a pessoa mais especial do mundo. A conversa pode ser boa, a família pode ser maravilhosa, mas preste atenção, o que vale, na verdade, são os frutos, porque eles são um reflexo do caráter dela. Sabe por que tem tanta menina frustrada e tem tantos jovens frustrados? Porque se apaixonaram pelo discurso, mas não pararam para analisar os frutos. Ei, preste atenção, nenhuma árvore pode dar um fruto diferente da sua essência. Isso nunca vai acontecer, isso fere uma lei. A lei da semeadura diz que toda semente vai dar uma árvore, e toda árvore que dá fruto, porque existem algumas que não dão também. Todo mundo sabe disso, amém? Amém. Existem árvores que não dão fruto, mas vamos falar daquelas que dão. Toda semente que gera uma árvore frutífera, obrigatoriamente o fruto vai ser um reflexo da semente que foi plantada. Ou seja, a gente precisa parar para analisar um pouco aquilo que a gente tem semeado, porque diretamente está ligado àquilo que a gente vai colher em 2017, amém? Cara, essa mensagem é para que você saia daqui entendendo que tudo aquilo que você tem para viver nesse ano, você vai viver. Só que depende de uma coisa que se chama posicionamento, amém? É isso que eu quero fazer com você nessa noite, é te despertar e que eu seja despertado através dessa palavra também, para que a gente saia daqui com foco. Ei, 2017 vai ser o melhor ano da minha vida, sim. Porque está todo mundo dizendo não? Porque as minhas atitudes caminham junto com as minhas declarações de fé. Eu declaro 2017 é o melhor ano da minha vida, mas eu caminho no mesmo sentido. Eu declaro 2017 vai ser um ano de romper sobrenatural, vai ser um ano de manifestação do poder de Deus, amém? Mas as minhas atitudes precisam caminhar ao lado das minhas declarações de fé. Cara, é maravilhoso, porque Jesus entendia isso. Jesus entendia que não tem sentido se esconder atrás de um discurso.
Agora prepara o teu coração, cara, porque eu vi algo essa semana que eu tenho certeza que vai gerar vida em você. Você sabe qual é o problema de se esconder atrás de um discurso? Ei, preste atenção. Sabe qual é o problema de se esconder atrás de um discurso? O problema é que Deus, Ele unge pessoas, não personagens. Eu vou te dar um tempo para que isso gere vida no teu coração. Eu vou te dar alguns segundos para que isso mude algumas coisas dentro de você. Deixa isso mudar alguma coisa dentro de você, cara. Ei, preste atenção. Deus não unge quem você finge ser, porque Deus unge pessoas, não personagens. Cara, isso é muito poderoso. Isso é tão poderoso a ponto de você abrir mão hoje. Se existe alguma máscara, ei, ela precisa cair. Se existe alguma coisa que você tenta passar que isso, você precisa abrir mão hoje. Sabe por quê? Porque enquanto você for um personagem, não há unção disponível sobre você. É por isso que quando Jesus chega para aquele cara da mão mirrada, ele fala assim: me mostra a tua mão. Ele não fala assim: me mostra a tua mão que está doente. Não, me mostra a tua mão. Porque se aquele cara tivesse vergonha e apresentasse a mão boa, talvez Jesus diria: cara, você não precisa de nada. Agora quando ele fala assim: me mostra a tua mão, ele mostra a mão deficiente. Jesus fala: agora você vai ser curado, porque você mostrou aquilo que para você é uma carência. Você acha que é à toa Jesus chegar para um cego, e era óbvio que ele precisava, e perguntar: o que queres que eu te faça? É porque ele só vai trabalhar naquilo que você reconhece que precisa ser transformado. O que queres que eu te faça, Jesus? Eu quero enxergar. Então seja feito conforme a tua fé. O que queres que eu te faça, Jesus? A minha filha morreu. Jesus, um soldado morreu. Todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus manifestou através de Jesus, foi necessário que houvesse primeiro arrependimento. Ei, falar de avivamento no meio da nossa geração não tem sentido se não falarmos antes de arrependimento. Porque avivamento significa trazer vida onde existia a morte. Você só vai experimentar da vida de Deus quando você se arrepender daquilo que não é vida de Deus. Sabe o que significa? Cara, não dá para você perguntar para alguém o testemunho dele e você perceber que ele se alegra mais em falar da parte ruim do que o que Deus fez. Existe algo que ainda precisa ser transformado. Porque quando vem pra gente o entendimento daquilo que a gente era, você não quer nem mais lembrar do passado, meu irmão. Vamos falar daquilo que é bom. Deus me transformou e escreveu uma história nova. Deus quer ungir você segundo aquilo que você é, não segundo aquilo que você tenta passar para os outros. Sabe, em toda a história da Bíblia a gente vê isso acontecendo. Encontros que Deus teve com homens, que Ele inclusive mudou o nome deles. Deus encontrou com alguns homens e mudou o nome deles, mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, mudou o nome de Paulo. Por quê? Porque junto com o nome Ele queria também declarar para eles que agora estava mudando a identidade. Ei, eu vim aqui declarar quem você é de fato. Porque às vezes a gente fica tanto tempo se escondendo atrás das máscaras que a gente tem dificuldade de lembrar. Eu vim aqui lembrar você. Você é filho de Deus. Você é amado por Ele. Não existe nada no reino dEle, seja das coisas visíveis ou invisíveis, que tenha mais valor do que você. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse companhia, Ele poderia ter criado mais anjos. O céu está cheio deles. Se Deus quisesse auxílio, suporte, Ele poderia ter criado mais anjos. Se Deus quisesse qualquer coisa funcional no reino dEle, Ele teria feito mais anjos. Deus não queria suporte, nem servos. Deus queria filhos. Você pode se alegrar com isso, cara? Cara, isso é muito poderoso. Porque a mensagem do Evangelho fala a respeito disso. O anseio de alguém que é ilimitado, infinito. Olha só que louco isso, preste atenção. Deus, Ele é ilimitado, infinito. A sabedoria dEle não tem limite. O poder dEle não tem limite. E mesmo assim, dentro dEle nasceu um anseio. Eu desejo ter filhos. É por isso que eu já disse isso aqui algumas vezes. É por isso que Deus, quando olha para a criação e percebe que ela se perdeu, Ele não decide abortar a criação. Sabe, na palavra de Deus existe uma passagem que fala a respeito dos apóstolos indo antes de Jesus para visitar um lugar.
Eles estavam indo, se eu não me engano, a caminho de Jerusalém, e ele viu os apóstolos à frente, e os apóstolos, eles são negados, eles são rejeitados naquele lugar. Então quando eles voltam, preste atenção, quando eles voltam, eles falam: Senhor, nós fomos rejeitados lá, peça ao Pai para que mande fogo dos céus e possa consumi-los. Essa é a natureza humana. Se Deus se movesse por uma natureza humana, quando o homem pecou, Ele teria mandado fogo descer do céu e consumir toda a criação. Sabe, se Deus se movesse segundo as nossas verdades, Deus teria abortado o projeto da criação e teria feito tudo de novo. E se o homem pecasse ou não saísse da forma como ele queria, ele teria abortado de novo o projeto da criação e teria feito tudo de novo. Mas por que Deus não abortou o projeto da criação? Porque Deus não aborta você. Deus jamais abortaria você. Talvez isso possa ter sido até o pensamento dos pais de alguns que estão aqui. Essa é a minha história, cara. Quando eu estava sendo gerado, minha mãe teve uma doença e todos os médicos queriam que ela abortasse. Eu estou aqui porque de alguma forma Deus influenciou os meus pais para que não fizessem isso. Sabe por que você está aqui? Porque Deus não abortou você, porque Ele te ama. Você é um projeto perfeito de Deus. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pregar o Evangelho é algo apaixonante, porque na verdade todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, o que eu faço é reaproximar filhos do Pai. É simples assim. E é isso que eu quero fazer nessa noite, amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus 5,14. Mateus 5,14 até o versículo 16. Mateus 5,14. Eu preciso correr um pouco por causa do tempo. Todos acharam? Olha só que incrível isso aqui. Diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim então brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de quem? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ei, olha só, acompanha comigo aqui, olha quanto poder existe nisso. Quando a gente pega João 1, a palavra fala a respeito de João Batista e fala o seguinte: olha, João Batista testemunhava a respeito da luz, mas a Bíblia deixa bem claro, mas ele não era luz. Só que a mesma Bíblia diz que nenhum homem nascido do ventre de uma mulher foi tão cheio do Espírito Santo de Deus como João Batista. Como alguém tão cheio do Espírito Santo testemunhava a respeito da luz, mas não era luz. Sabe o que significa? A promessa que Deus declara para cada um de nós, que agora nós somos luz, só está disponível àqueles que estão debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. Aquilo que nem João Batista pôde experimentar, você e eu agora temos disponível. Sabe o que significa? Agora eu sou filho de Deus, e agora eu não falo a respeito da luz, mas eu sou a luz de Deus para esse mundo. Você pode declarar isso, você pode dizer: eu sou a luz de Deus nesse mundo. Por isso diz assim: então brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, para que eles vejam os seus bons frutos, e para que mesmo que eles tenham dúvidas a respeito da mensagem que você prega, e para que mesmo que eles tenham dúvida a respeito da igreja que você faz parte, e para que mesmo que eles tenham resistência pelo fato de você ser cristão, eles vejam as suas boas obras e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Agora olha só que coisa incrível. Eu quero falar sobre algo que o entendimento dessa verdade é suficiente para transformar a tua história. Quantos querem ser transformados pela palavra? Eu já estou quase finalizando. Sabe, eu quero falar sobre o verbo que se fez carne.
E é muito poderoso isso. Essa blusa, por coincidência, eu falei com o Kezinho, eu falei, cara, deve ser profético, não é possível, porque a blusa chegou hoje e o tema da blusa é exatamente isso. Word become flesh. Não sei como se fala, mas é tipo isso. Ou seja, o verbo se fez carne. Preste atenção, por favor, porque para alguns aqui isso pode não significar muita coisa, mas depois do entendimento que Deus vai te dar, vai transformar a tua história. Acompanha comigo, olha que poderoso. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra está falando a respeito de Jesus, amém? Vocês estão comigo, amém? Agora olha só que interessante, quando a gente lê João 1, a palavra vai falando a respeito do verbo como Pai, o verbo como Filho e o verbo como Espírito Santo, porque João 1 vai falando a respeito de toda a criação e do poder que existe no verbo. Sabe o que a palavra está querendo alertar para a gente? Presta atenção. Que no verbo existe a revelação plena de tudo o que Deus é. Isso é maravilhoso, cara, vem comigo. No verbo existe a revelação plena de tudo o que Deus é. É por isso que ele fala assim, olha, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. O que ele está apresentando aqui é o verbo como Pai, amém? Como Filho e como Espírito Santo. Agora olha só que maravilhoso, não precisa abrir. Colossenses 2, versículo 9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cara, olha só que poderoso. A Bíblia, ela tenta a todo momento dar para a gente sinais, para que a gente entenda de fato o poder que existe na palavra de Deus. Porque em João 1 fala a respeito do verbo que fez todas as coisas e diz que o verbo é pleno. Agora em Colossenses diz o seguinte: ora, em Cristo agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, diga, eu estou em Cristo. A palavra diz, e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e toda autoridade, agora vocês receberam também a plenitude. Sabe o que significa quando você recebe a palavra de Deus dentro de você? Ei, olha para mim. Você recebe a palavra de Deus dentro de você. Você recebe também agora a plenitude da divindade de quem Ele é. André, eu não estou entendendo nada, fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Abra comigo em João 1, por favor, versículo 1. João 1. Todos acharam? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode declarar comigo? Diga, através do verbo todas as coisas foram criadas, porque o verbo carrega a revelação plena de Deus. Agora diga assim: dentro de mim habita o verbo. Ei, o poder que criou todas as coisas e que sem ela nada poderia ter sido criado, habita dentro de você. Sabe o que significa? Quando você declara com a sua boca que 2017 vai ser o melhor ano da tua vida, existe autoridade para que isso aconteça. É por isso que lá fora, longe da presença dele, a gente declarar: meu irmão, 2017 vai ser maravilhoso, é só uma expectativa vazia. Agora, por que com a igreja é diferente? Porque a igreja, através da revelação do verbo que se fez carne, tem autoridade no nome de Jesus para isso. Olha só que maravilhoso, todas essas coisas foram feitas por Ele, ou seja, pelo verbo que habita em mim, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cara, isso é muito louco, porque no verbo estava a vida. Diga, a vida
estava no Verbo, e a vida era a luz dos homens. Então vamos entender uma coisa. O Verbo contém dentro dele a vida de Deus, e a vida de Deus manifesta a luz dos homens. Se a palavra diz que eu sou a luz, se a palavra de Deus diz, vocês são a luz, sabe o que ela está dizendo? Vocês são a manifestação da vida de Deus. Você pode glorificar Ele por isso. Cara, vocês são a manifestação da vida de Deus. Isso é maravilhoso, cara. Olha só, acompanha comigo, eu já estou quase finalizando. Eu prometo que eu vou correr o máximo, eu já estou quase fechando. Sabe o que isso me ensina? Que essa declaração, que o Verbo se fez carne, é real nos dias de hoje também. Como assim, André? Você está dizendo que Jesus vai voltar de novo, vai se fazer carne de novo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: se a palavra de Deus habita em mim, amém? Se a vida de Deus habita em mim, e se a luz de Deus é a manifestação daquilo que está em mim, quando eu declaro a palavra, as manifestações que acontecem ao meu redor são como a palavra se tornando carne. Ei, quando eu digo assim, meu irmão, seja cheio da vida de Deus e seja curado, a palavra se tornou carne. Uma manifestação real aconteceu de algo que é invisível e sobrenatural. Ei, quando eu digo assim, meu irmão, você vai ser completamente curado. Se algo acontece dentro de você, é porque a palavra se fez carne. Sabe o que é tão poderoso nessa afirmação? O Verbo se fez carne, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas a palavra diz que Ele foi levado aos céus. E agora como que o Verbo está disponível? Através da minha vida e da sua. Aonde a gente for, existe vida de Deus e manifestação do poder dele disponível. Aonde você passar, as pessoas vão ser tocadas pela luz, porque você tem dentro de você a própria vida de Deus. Cara, isso é poderoso, meu irmão. Isso é suficiente para que você tenha as melhores expectativas para esse ano que está nascendo. Agora eu quero finalizar. Quantos estão recebendo, diga amém. Eu quero finalizar trazendo à tua memória aquela passagem que a gente leu ainda há pouco, amém? A respeito de Jesus no meio da tempestade. Se alguém não estava ligado ou chegou agora, preste atenção. Existe uma tempestade incrível acontecendo e Jesus está dormindo no meio dela. E a gente entendeu ainda há pouco que Jesus estava em paz, amém? Jesus estava em paz, cara, ele estava dormindo, estava tudo acontecendo ao redor dele, os discípulos estavam com medo de morrer, mas Jesus estava em paz. Então, o que eu entendo é que, quando Jesus acorda, e percebe a altura das ondas, e percebe o quanto o mar estava bravo, o que ele faz na verdade é declarar paz sobre aquele mar. Ei, preste atenção. O que Jesus fez na verdade foi manifestar para fora uma realidade que já existia dentro. Ei, preste atenção, eu estou falando do melhor ano da tua vida, cara. Aonde você tem paz, você também tem autoridade para declarar que haja paz. Aonde você tem vida, ei, você também tem autoridade para declarar que haja vida. Aonde você tem plenitude, você também tem autoridade para declarar que haja plenitude. Ei, eu poderia ficar a noite inteira falando aquilo que está disponível para você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: aquilo que você precisa já está disponível em Deus, amém? Então você tem autoridade para declarar que isso seja real também. Ei, olha só que incrível. Por que Jesus tinha autoridade para declarar paz sobre aquele mar? Porque a paz já estava dentro dele. Por que você tem autoridade agora para declarar um ano maravilhoso? Porque o poder da palavra de Deus já está dentro de você. Por que você tem autoridade para libertar os cativos? Porque o poder do sangue de Jesus já está dentro de você. Existe unção de Deus em você para isso. Existe autoridade dos céus em você para isso. Cara, eu vi algo maravilhoso de um pastor que eu tenho me apaixonado em ouvir revelações que Deus dá para ele. Se chama Bill Johnson. Olha o que esse cara falou. Ele disse o seguinte: o mundo ao seu redor, preste atenção, o mundo ao seu redor começa a tomar forma a partir do mundo que existe dentro de você.
Você quer experimentar coisas incríveis, cara? Transforma o teu interior em algo incrível e agradável para Deus. Deus vai olhar para o teu coração e vai falar: cara, eu tenho prazer no coração dele. Coisas sobrenaturais vão acontecer ao redor dele também. Eu quero finalizar essa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quantos aqui têm expectativas para esse ano? Digam glória a Deus. Quantos creem que 2017 já é o melhor ano da sua vida? Diga: eu creio. Ei, aonde você tem paz, você também tem autoridade para trazer paz, amém? Então eu quero finalizar com você te lembrando de uma coisa. Ei, João 1,4 diz: nele, ou seja, em Deus, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz do homem. O verbo contém a vida que manifesta a luz. Mateus 5 diz que vocês são a luz. Ou seja, você manifesta aquilo que está dentro de você. E eu quero te convidar agora a manifestar os céus sobre esse lugar. Existem realidades dos céus disponíveis dentro de você. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e esquecer quem está do teu lado, e a gente deixar fluir nesse lugar rios de Deus. Deixa fluir nesse lugar vida de Deus. Talvez a pessoa que está do seu lado precise experimentar daquilo que você já tem. Deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir rios de Deus, vida de Deus, poder de Deus. Porque essa é a primeira noite de inúmeras noites em que você vai ter certeza de que Deus te usa de forma sobrenatural. Aonde estão os filhos de Deus? Digam amém. Aonde está a nova geração? Diga glória a Deus.